Introdução à psicopatologia. Aula 1. O labirinto da mente. O que é, de fato, a psicopatologia? Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Estudante de Psicologia. E se você chegou até aqui, é porque, assim como eu, é fascinado por aquele que é indiscutivelmente o maior mistério do universo, a mente humana. Feche os olhos por um segundo ou apenas observe essa paisagem ao fundo. Pense na vastidão da experiência humana. Pense na alegria arrebatadora de um reencontro, na tristeza profunda de uma perda, na ansiedade que antecede um grande desafio. Tudo isso é humano, tudo isso é normal. Mas e quando a tristeza perde o seu objeto e se torna um buraco constante? Quando a ansiedade deixa de ser um frio na barriga e se torna um alarme de incêndio que nunca desliga, paralisando a sua vida? Onde termina a tristeza normal, a tristeza inerente à condição humana, e começa a depressão? Onde termina a mania de organização e começa o transtorno obsessivo-compulsivo? É exatamente nessa fronteira nebulosa, fina e muitas vezes invisível, que nós vamos caminhar juntos a partir desse estudo. Eu sou Jefferson Grem, estudante de psicologia, e essa é a nossa série de estudos Introdução à Psicopatologia. Ao longo das próximas aulas, nós vamos desbravar os manuais como o DSM-5-TR e os maiores livros da psiquiatria e da psicologia, como as obras de Dalgala-Rondo, Barlow, Kaplan e Cheniax. Mas nós vamos fazer isso de um jeito diferente, sem o peso frio dos jargões médicos inalcançáveis. Vamos falar de pessoas, vamos falar de sofrimento, de superação e da ciência que tenta iluminar tudo isso. Então, respire fundo, ajuste o volume do seu fone e vamos dar o nosso primeiro passo para dentro do labirinto da mente. Antes de abrirmos qualquer manual diagnóstico, precisamos entender o peso da palavra que dá o nome à nossa série de estudos, psicopatologia. Parece um termo complexo, restrito aos corredores de hospitais psiquiátricos ou às salas de aula das universidades. Mas se nós a desmontarmos, veremos que ela tem uma origem profundamente poética e humana. A palavra vem do grego. Psique significa alma, sopro de vida, e mais tarde, mente. Patos significa sofrimento, paixão, doença. E logos é o estudo, a razão, o discurso. Portanto, na sua raiz mais essencial, a psicopatologia não é o estudo da loucura, ela é o estudo do sofrimento da alma. É a tentativa da ciência de dar nome, contorno e sentido à dor psíquica profunda. Como o mestre Paulo Dalgala-Rondo nos ensina brilhantemente em seu livro Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, o sofrimento mental tem uma dimensão radicalmente subjetiva. Se eu quebro o braço, um raio-x mostra o osso fraturado. Qualquer médico, em qualquer lugar do mundo, olha para a chapa e concorda. Há uma fratura ali. A dor física tem uma localização. Mas e quando a fratura é na vontade de viver? E quando a ferida é a percepção distorcida da realidade? Como você tira um raio-x do pensamento acelerado? É por isso que a psicopatologia é, ao mesmo tempo, uma ciência rigorosa e uma arte delicada. Ela exige que o profissional seja um leitor de entrelinhas.
Nós não lemos exames de sangue para diagnosticar uma fobia social. Nós lemos a fala, o silêncio, o corpo, a angústia e a história da pessoa que senta à nossa frente. A linha impossível. O que é normal? Se a psicopatologia estuda o patológico, o adoecimento, nós somos obrigados a fazer a pergunta mais difícil da psicologia inteira. O que é, na verdade, o normal? Se você perguntar para 10 pessoas diferentes na rua o que é normalidade, vai ouvir 10 respostas diferentes. E se você perguntar para os teóricos, a confusão continua, talvez até aumente. L. Cheniax, em seu Manual de Psicopatologia, e Dalgalarrondo destrincham essa questão, mostrando que nós usamos diferentes réguas para medir a normalidade. Vamos olhar para as 4 principais. Primeiro, a normalidade estatística. Essa é a régua matemática. Imagine uma curva de sino, a famosa curva de Gauss. O normal é o que está no meio, o que a maioria das pessoas faz, sente ou pensa. Se a maioria dorme de 7 a 8 horas por noite, isso é estatisticamente normal. O extremo é patológico. Mas espere aí, será que isso funciona para a mente humana? Nem sempre. Ter um QI de 150 é um desvio estatístico gigantesco, é raríssimo. Mas não é uma doença, pelo contrário, é considerado genialidade. Por outro lado, se em uma sociedade adoecida pelo estresse, 80% das pessoas têm insônia crônica, a insônia virou o estatisticamente normal, mas continua sendo um problema de saúde. Portanto, a matemática sozinha não dá conta de definir a doença mental. Segundo, a normalidade ideal ou utópica. Essa é a régua da perfeição. É a definição antiga da Organização Mundial da Saúde, que dizia que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de doença. É uma frase linda para colocar em um quadro de parede. Mas sejamos honestos, quem de nós vive em completo bem-estar o tempo todo? Se usarmos essa régua rigorosa, todos nós somos patológicos, todos nós somos doentes. O ideal é inatingível. Terceiro, a normalidade cultural ou sociológica. Aqui, a régua muda dependendo de onde você está no mapa e em que época você nasceu. O que é considerado patológico em Nova York em 2026 pode ser perfeitamente normal em uma tribo indígena isolada ou na Europa da Idade Média. David Barlow, no seu livro Psicopatologia, uma abordagem integrada, foca muito nisso. Se você diz que ouve vozes de espíritos no meio da Times Square, pode ser levado para uma emergência psiquiátrica. Mas se você relata a mesma experiência dentro de um centro espírita kardecista ou em um ritual xamânico, isso não é só normal, como é valorizado e validado pelo grupo. A cultura, então, dita, em grande parte, o que consideramos loucura. E quarto, a normalidade funcional e o sofrimento clínico. E finalmente chegamos à régua que mais nos importa na clínica, o critério funcional. Aqui a pergunta não é: você é igual à maioria ou você é perfeito? A pergunta que o psicólogo faz é: isso causa sofrimento significativo a você ou aos outros? Isso trava a sua vida? Uma pessoa pode ser excêntrica, vestir roupas bizarras, falar sozinha enquanto cozinha e colecionar pedras. Ela está fora do padrão estatístico? Sim. Mas ela trabalha, tem amigos, é feliz e não machuca ninguém? Sim. Então, funcionalmente, ela é saudável.
A doença aparece quando o funcionamento psíquico entra em colapso e gera uma dor aprisionante. A linguagem secreta da mente, sinais, sintomas e síndromes. Para entender esse colapso, estudantes de psicologia e psiquiatria precisam aprender um novo idioma, a linguagem da semiologia. A semiologia é o estudo dos signos, dos sinais que a doença emite. Kaplan e Sadok, no seu clássico livro Compêndio de Psiquiatria, nos lembram o tempo todo que a medicina e a psicologia compartilham esse vocabulário inicial. Imagine a mente como um carro. Quando algo não vai bem no motor, uma luz vermelha acende no painel. Na psicologia, nós não abrimos o capô do cérebro com uma chave de fenda. Nós olhamos para as luzes do painel. E essas luzes se dividem em dois tipos fundamentais: sinais e sintomas. O sintoma é aquilo que é subjetivo. É o que só o paciente sente e que ele precisa me contar. Eu, como clínico, não consigo ver a tristeza. Eu não consigo ver a dor de cabeça. Eu não consigo ouvir a voz alucinatória que o paciente com esquizofrenia, por exemplo, ouve. Tudo isso é relato. O sintoma pertence ao mundo interno, íntimo e fechado de quem sofre. O sinal. O sinal, por outro lado, é o que é objetivo. É o que eu, o profissional ou um familiar, podemos observar de fora, mesmo que o paciente não diga uma única palavra. O choro incontrolável é um sinal. O tremor nas mãos de alguém com ansiedade é um sinal. Uma pessoa em fase maníaca do transtorno bipolar que não para de falar, pulando de um assunto para o outro de forma caótica, o que chamamos de fugas de ideias, está emitindo sinais claríssimos. Quando nós juntamos um grupo de sinais e sintomas que frequentemente andam de mãos dadas, que aparecem juntos repetidas vezes em várias pessoas diferentes, nós temos uma síndrome. A depressão não é um sintoma isolado. Ninguém é diagnosticado com transtorno depressivo maior apenas porque chorou ontem. A depressão é uma síndrome. Ela junta um sintoma como a tristeza profunda ou o vazio com outros sinais e sintomas, como alteração grave no sono, dormir demais ou ter insônia, perda radical de apetite, letargia motora e pensamentos recorrentes de ruína. O diagnóstico em saúde mental, portanto, é a arte de reconhecer padrões de sinais e sintomas e agrupá-los em síndromes. E é para isso que usamos o famoso e controverso DSM-5-TR. O juiz da bússola, o DSM-5-TR e os 4 Ds de Barlow. Você já deve ter ouvido falar do DSM, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, em sua 5ª edição, revisão de texto. Ele é, essencialmente, o Dicionário da Saúde Mental criado pela Associação Americana de Psiquiatria. Muitos estudantes se assustam com ele. Parece um catálogo de como transformar qualquer traço humano em doença. Mas o próprio DSM traz uma definição de transtorno mental que nos ancora na realidade. Ele diz que um transtorno é uma síndrome caracterizada por uma perturbação clinicamente significativa na cognição, na regulação emocional ou no comportamento de um indivíduo. Preste atenção no termo clinicamente significativa. Para tornar isso mais didático, David Barlow propõe a regra dos 4 Ds para sabermos se estamos diante de um transtorno ou de uma variação normal da vida. Primeiro D, desvio. O comportamento foge muito da norma esperada. Segundo D,
distress, traduzido, sofrimento. Causa angústia e dor emocional profunda para a própria pessoa ou para quem convive com ela. Terceiro D, disfunção. Prejudica a vida funcional. A pessoa não consegue trabalhar, estudar, manter relacionamentos ou cuidar da própria higiene. O quarto D, danger, traduzido, perigo, coloca em risco a vida do próprio indivíduo ou de terceiros, como em casos de impulsividade extrema ou ideação suicida. Se você tem os 4 Ds, você saiu do território da excentricidade e entrou no território da psicopatologia. Analise comigo esse estudo de caso prático que veremos agora. O traço versus o transtorno. Eu sei que teoria pura pode ser densa. Então, vamos aterrissar tudo isso no chão de fábrica da vida real. Vamos responder a pergunta que fizemos lá no primeiro minuto do nosso estudo. Qual a diferença entre ter mania de organização e ter TOC, o transtorno obsessivo-compulsivo? Vamos imaginar duas pessoas. A primeira pessoa é o Marcos. Marcos é um contador extremamente meticuloso. A mesa dele do escritório é impecável. Seus lápis estão sempre alinhados. Suas planilhas têm um código de cores rígido. E ele não suporta ver um quadro torto na parede. Quando ele sai do trabalho, ele gosta que as almofadas do sofá estejam perfeitamente alinhadas. Os amigos brincam que ele tem toque. Mas perceba a vida do Marcos. Essa organização o faz ser o melhor funcionário da empresa. Ele não sofre com isso. Pelo contrário, ele sente prazer na ordem. Ele namora, ele viaja, ele vive. Se um dia alguém bagunçar a mesa dele, ele vai ficar irritado por uns 5 minutos, vai arrumar e seguir a vida. Isso do Marcos é o que chamamos de traço de personalidade. É o jeito dele ser no mundo. É rígido? Sim. É patológico? De jeito nenhum. Agora vamos conhecer a Ana. A Ana também gosta das coisas em ordem, mas para a Ana, a ordem não é uma escolha estética. É uma prisão movida a terror absoluto. Um dia, a mente de Ana começou a sussurrar um pensamento intrusivo, uma ideia absurda que invadiu seu cérebro de forma não convidada. E ela pensava: se as pontas dos seus sapatos não estiverem milimetricamente alinhadas com o azulejo do chão, a sua mãe vai sofrer um acidente de carro fatal hoje à tarde. Ana sabe, racionalmente, que isso não faz o menor sentido. Sapatos não matam pessoas em rodovias. Mas a ansiedade que esse pensamento gera é tão devastadora, o medo é tão palpável que ela acaba cedendo. Ela alinha o sapato e sente um alívio temporário. Mas a mente exige mais. No dia seguinte, ela precisa alinhar os sapatos e tocar a maçaneta da porta 3 vezes antes de sair. 6 meses depois, Ana não consegue mais sair de casa. Ela passa 4 horas da manhã alinhando objetos, chorando, exausta, com as mãos machucadas de tanto lavar, presa em um ritual mágico para tentar impedir uma tragédia ilusória. Ela foi demitida, ela perdeu amigos, ela está submersa em dor. Isso, meus amigos, isso sim é o transtorno obsessivo-compulsivo. Conseguem perceber a diferença brutal? Não é sobre gostar de coisas limpas, é sobre o sequestro da sua liberdade. A psicopatologia começa quando a sua mente deixa de ser uma ferramenta para você navegar pelo mundo e passa a ser a cela de uma prisão onde você é o prisioneiro. O adoecimento mental rouba de nós o que temos de mais precioso,
o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de fluir, a nossa flexibilidade para lidar com o caos que é a vida. Tratar a saúde mental através da psicoterapia e, quando necessário, da psiquiatria, é basicamente ajudar a pessoa a encontrar a chave dessa cela. É devolver a autonomia a quem foi engolido pela própria dor. E é por isso que estudar psicopatologia é um ato de profunda empatia. Ao longo dessa série de estudos, eu peço que vocês deixem de lado a visão de que os transtornos são apenas códigos em um manual. Atrás de todo código F do CID ou do DSM, existe um ser humano que está tentando sobreviver a um maremoto interno. Atualmente, nós entendemos o sofrimento através de neurotransmissores, traumas infantis, condicionamentos e contextos sociais. Mas nem sempre foi assim. Como a humanidade explicava as alucinações antes de descobrirmos a dopamina? Como nós tratávamos a depressão grave na Idade Média? Se a psicopatologia é o estudo do sofrimento da alma, a história de como nós lidamos com esse sofrimento ao longo dos séculos é por vezes mais assustadora e bizarra do que as próprias doenças. É por isso que em nossa próxima aula, no episódio 2, vamos fazer uma viagem no tempo. Nós vamos sair da luz dos manuais modernos e vamos mergulhar na escuridão do passado. O tema do nosso próximo estudo será Das Sombras à Ciência, a história da loucura. Nós vamos desde as trepanações cranianas para expulsar demônios até o choque elétrico, culminando na revolução da neurociência e do modelo biopsicossocial atual. Eu sou Jefferson Grem, estudante de psicologia e seu parceiro na busca pelo conhecimento vivo, eficaz e profundo da ciência da psicologia em suas várias faces. E eu espero que essa nossa primeira aula já tenha expandido a sua visão. A mente humana é um labirinto, mas juntos vamos aprender a ler esse mapa. Percebeu a profundidade desse conteúdo? Está gostando? Compartilhe com seus amigos, coloca lá no grupo da faculdade, envie para as pessoas que gostam de estudar psicologia, gostam de estudar a mente humana. Já comenta aqui embaixo suas percepções desse conteúdo, se inscreva no canal, é claro, e curta esse vídeo. Você sabe que aqui no canal Estudante de Psicologia, nós estudamos de verdade. Eu estou no caminho do aprendizado e convido você a continuar comigo. É fundamental para a nossa formação enquanto psicólogos de verdade. Então beba uma água, estique a coluna e vamos para o próximo estudo, nossa aula 2, Das Sombras à Ciência, a história da loucura.